Recentemente, eu reassisti um vídeo meu das antigas, lá de 2018, quando eu ainda tinha tempo suficiente para escrever roteiros e falar de assuntos bem interessantes. Nesse vídeo, a narrativa foi bem construída da ordem cronológica dos estúdios de animação da MGM com William Hanna e Joseph Barbera, desde que saíram do cinema e migraram para a TV e criaram Hanna-Barbera, dos estúdios Disney da sua era de ouro até a era da Renascença, o próprio estúdio Cal Arts e... esse vídeo tá bem bacana. Na época, a proposta do canal era muito diferente, era um formato muito diferente, mas ainda assim eu acho que esse vídeo pode passar o tempo que for, que ele sempre vai ter algo a ser agregado para as pessoas. Isso é bem bacana. E de encontro com isso, eu assisti uma série no Prime Video chamada Undone. E é impressionante a quantidade de inspiração e de sensações que essa série causou em mim, a ponto de me colocar para pensar sobre os estúdios de animação e a ponto de eu querer fazer um vídeo sobre isso. Undone é uma série filmada e feita na técnica de rotoscopia. Essa técnica de animação que eu fui descobrir que tinha esse nome há alguns anos atrás e que ela já estava bem presente na minha vida sem eu sabia que aquilo era familiar em algum nível. Desde filmes que eu já tinha assistido, como a Scanner Dark, esse filme que eu simplesmente sempre adorei pelo fato de que a maneira com que a rotoscopia ela consegue elevar a um outro patamar a sensação de confusão e paranoia. E é nesses casos que, como eu acho interessante a ideia de você criar sensações tão únicas com a rotoscopia, ampliando as possibilidades gráficas, visuais da série ou filme. E tem também o meu anime preferido em rotoscopia, que é o Ako no Hana. Eu já tenho um vídeo que eu acabo falando dele sobre questão de adaptações. A maneira com que Ako no Hana ele causou uma estranheza muito grande para os fãs convencionais de anime, porque ele é totalmente fora da casinha, ele é um resultado fora do comum, ele te causa essa estranheza que é proposital e como que, na minha visão, ele sempre soou algo muito artístico e muito específico, onde no final a ideia não é só sobre rabiscar por cima da realidade ou como se a rotoscopia fosse uma trapaça que só vai adiantar o trampo, é um trabalho preguiçoso. No caso de Ako no Hana, ele é algo que me passa uma sensação muito única. As expressões, o apavoro, a confusão, o medo, esses olhares, essa profundidade nesses olhares é algo que me traz um sentimento muito único que eu de fato não sei explicar. Mas voltando à rotoscopia. A palavra rotoscopia é uma junção das palavras rotação e fotografia. A técnica consiste em fazer a filmagem de uma cena e depois fazer uma cena através dos desenhos baseados nessa filmagem. É uma técnica muito conhecida no ramo da animação por trazer sensações, seja de realismo em personagens fictícios, dando a eles movimentos naturais e mais humanos, ou seja, chutando o pau da barraca e fazendo algo completamente fora dos padrões e ampliando ainda mais todas as possibilidades da arte. O rotoscópio foi um aparelho inventado por Max Fleischer e patenteado em 1917. O equipamento funcionava da seguinte forma: ele transferia a imagem de uma cena por meio de um projetor em um vidro, onde era colocado um papel e o animador desenhava por cima da projeção. Depois, cada imagem era fotografada e juntas formavam um vídeo animado. Max e seu irmão Dave usaram o aparelho pela primeira vez em 1915 para produzir o filme animado Coco the Clown. Com o passar do tempo, a rotoscopia começou a invadir outros espaços, como de comerciais, jogos como Prince of Persia, por exemplo, filmes com a temática adulta e videoclipes como da música Take On Me, do a-ha. Eu lembro que eu adorava esse clipe quando era criança. Eu achava muito bacana aquela ideia do personagem estando, entre aspas, numa animação. Eu ficava maravilhado. A rotoscopia sempre fazendo parte da minha vida e sempre me encantando. E até mesmo a Disney utilizava da rotoscopia. Ela utilizava de uma forma totalmente diferente.
Os animadores da Disney usavam como uma referência para ajudar na visualização dos movimentos. E assim criavam os quadros-chave, depois eram desenhados os intervalos que eram elaborados pela animação usual. O resultado era uma animação com movimento fluido, mas sem deixar de ser uma animação. Por isso que em alguns filmes, desde os primórdios da Disney, como A Branca de Neve, Alice no País das Maravilhas, às vezes tem alguns quadros de movimentação que você percebe que é uma animação extremamente fluida. A Disney sempre foi fera no quesito animação. E nos animes, como Cowboy Bebop e Neon Genesis Evangelion, foram duas grandes obras responsáveis por popularizar essa técnica dos animes. Essas duas obras que se utilizavam da rotoscopia, não só para conseguir naturalidade, mas também para reduzir os custos da animação. São ótimos exemplos de como uma técnica de rotoscopia bem aplicada gera ótimos resultados. Cara, eu simplesmente adoro o filme de Cowboy Bebop, principalmente nas cenas de luta do Spike. Eu acho os movimentos, cara, são bacanas demais. A rotoscopia sendo aplicada de uma maneira muito genial. Eu sempre achava que era fluido demais até eu descobrir que era rotoscopia e agora tudo faz muito sentido. Mas, infelizmente, algumas produtoras utilizam a técnica de rotoscopia de uma forma errada, apenas para ter menos trabalho e na hora de desenhar os frames manualmente. Porém, resultados são obras de baixa qualidade, o que dói os olhos de quem assiste. Na real, existe essa controvérsia se a rotoscopia pode ser considerada animação ou não. Alguns justificam dizendo que o método retrapassa e trabalho preguiçoso por não se basear literalmente na animação, o que pra mim soa extremamente ridículo. É óbvio que tem sim os estúdios que usam da rotoscopia para reduzir os custos de produção, mas categorizar todo o trabalho de rotoscopia como se fosse um trabalho preguiçoso é no mínimo algo ridículo, né? Sem falar que isso seria desconsiderar muito trabalhos magníficos, como eu citei aqui, do resultado da rotoscopia sendo aplicada de uma maneira criativa e extremamente positiva. Outro ponto que é alegado é que os personagens destoam na ação e na aparência em relação aos que foram desenhados à mão livre. Porém, o segredo dessa técnica está em um bom julgamento dos detalhes e em bom senso. Não basta apenas sair traçando por cima de tudo que vê, mas sim escolher o que deve ser mantido, o que serve, o que vai ser descartado, né? Graças a essa técnica, nos foi possível apreciar animações com maior fluidez e naturalidade e ainda somados à criatividade. Resultados magníficos que, como eu disse, que causam sensações muito únicas. Esse tipo de obra é o que me fascina, que traz sensações que talvez uma mera animação poderia alcançar um resultado de mesmo nível, mas que um resultado talvez parecido ou do mesmo nível, mas que é algo único. Não é cagar a regra falar que o que foi feito em rotoscopia não dava para fazer em uma animação convencional, uma animação livre. Dava também, mas os resultados, no final das contas, as sensações que cada um passaria seria diferente. Mas a ideia de bagunçar a realidade, de rabiscar por cima da realidade, embora eu tenha dito que a rotoscopia não é só sobre rabiscar por cima da realidade, mas voltando para esse termo, no quesito de expandir os limites que a realidade impõe, é algo que pra mim é magnífico. E eu não poderia ter gostado mais de Undone e da rotoscopia. E é isso, você está no Nerd Channel, eu sou o Hollywood, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, não esqueça de deixar o seu gostei, pois isso ajuda muito. Eu vou deixar o card e também aqui na tela final para você acompanhar o vídeo que eu falo sobre os estúdios de animação e toda a história dos estúdios de animação. Como eu disse, é um vídeo mais antigo, a proposta era muito diferente, mas o conteúdo dele tá muito bacana. Não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo se você gostou. Deixe seus comentários, comenta aí o que você achou desse vídeo, o que você acha da técnica de rotoscopia, quais são as suas obras que você viu algo de especial. E me siga também nas minhas redes sociais que vão estar todas na descrição. E é isso, muito obrigado pelo seu acesso e até mais!